Vocês já pensaram que ele podia não ter criado Lúcifer? Se Deus sabe o fim desde o princípio, por que criou Lúcifer? Está criando os anjos, não sei como é que foi, se foi um por um, não sei como é que foi, mas imagina que ele está criando os anjos, ele sabe que aquele vai causar uma tragédia. Não vou criar esse aqui não, eu vou criar outro, vou criar o Rafael, o Manuel, não sei, tem a ver com Deus, né? O Miguel, o Gabriel, vou criar o Gabriel, foi o que substituiu Lúcifer, então eu vou deixar já o Gabriel já direto, o Gabriel que vai ser, esse aqui eu não vou criar não. Não tinha acontecido nada. Lúcifer não ia existir. Você que é da área jurídica, mora em Brasília, lá está o Banco Central, você é ex-bancário, ex-bancário, glória. Pedi demissão esses dias do Banco do Brasil, viu? Glória, é isso. Fiquei tão feliz, irmão, com a notícia, você não quer saber. Aí, se você sabe que o dólar vai disparar segunda-feira, vai dobrar de preço, e hoje você se enche de dólar, comprado tudo com o seu dinheiro, tudo direitinho, tudo com fonte justificada, o que significa isso? Crime. Crime de uso de informação privilegiada. Você sabe, sei lá, diretor do Banco Central, sabe que o dólar vai dobrar de preço. Você, um dia antes, se enche de dólar. Crime. Se isso é crime num mundo mau como o nosso, imagina diante de Deus. Ele fazer uso de informação privilegiada. Ele sabia que o Lúcifer ia dar um trabalho, então não vou criar. Deus não age assim. Ele é justo consigo mesmo. Ele é justo na essência. Ele é justiça. Deus não faria isso. Ele iria contra si mesmo, contra o princípio do seu governo. Aí Deus cria Lúcifer. Lúcifer se revela. Ele não podia ter feito assim nele. Então, só pensar, só sumir a Lúcifer. Mas os outros, não precisa nem matar ninguém, dá um apagão em todas as mentes, naquele fato. Deus não pode fazer isso? Dá uma amnésia temporária em todo mundo, e ninguém lembra do negócio, acabou. Deus tinha 1000 maneiras de resolver o problema do pecado, usando o seu poder. Mas ele escolheu, pela soberania que tem, de usar o seu caráter. Deus decidiu usar o seu caráter para derrotar Lúcifer. E ele deixa Lúcifer desenvolver a sua teoria. E Lúcifer foi contaminando muitos anjos. Quase metade dos anjos caíram na lábia dele. Não, eu vou fazer um reino melhor. Não vai ter lei. Vocês não são perfeitos? Sim, então, para que lei? Só seguir a sua cabeça. E não é o que ele fala hoje. Você assiste filme das Disney, espero que não assista, mas quem já assistiu, está escrito lá, siga seu coração. Esse é o engano desde o céu. Siga o seu coração, para que lei? Os anjos nem se davam conta que tinha lei. Era tão natural obedecer a Deus que eles não se davam conta que tinha uma lei que os regia. Aí se desenvolveu a rebelião, Satanás acusando Deus de injusto, de querer adoração só para si, de egoísta. Satanás foi expulso do céu, fez nossos pais caírem. Aí ele falou que nenhum filho de Adão podia guardar a lei de Deus perfeitamente. E Deus foi desbancando as acusações de Satanás uma por uma. Quando Jesus veio nesse mundo, você sabia que até Jesus veio nesse mundo, os anjos não caídos tinham simpatia por Lúcifer? Sabia disso? Sabia? Está escrito nos testemunhos. Até Jesus vir nesse mundo, os anjos do céu ainda tinham simpatia por Lúcifer. Impressionante. Porque Lúcifer atribui as desgraças todas aqui à lei de Deus, que era injusta, que era muito pesada para os seres humanos, que era... E Deus era rigoroso, não sei o quê. E os anjos tinham assim. Quando Jesus veio e não quebrou nenhum mandamento, e foi judiado por Satanás, da forma como foi, até os anjos entenderam o verdadeiro caráter do diabo. Só nesse momento. Porque o plano de Deus não era que Jesus morresse na cruz. A cruz nunca foi plano de Deus.
Onde Isaac ia morrer? Onde Isaac ia morrer? Hã? Em cima do que o Isaac ia morrer? De um altar. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, que era uma figura do que ia acontecer com Jesus. Era o filho sobre o altar. Quem quer sacrificar Isaac? Pai. O filho colaborou com o pai. Isaac ajudou a se amarrar. Isaac tinha 20 anos de idade, diz Abraão 120. Olha a obediência do filho. Essa era a figura da morte de Jesus. Se toda a nação judaica tivesse aceitado Jesus, quem quer sacrificar Jesus? Ninguém quer sacrifício. Mas o diabo fez a cruz. Era para Jesus morrer dentro do templo, não fora da cidade. Mas Satanás fez aquilo para ver se Jesus existia aqui. A ovelha, o cordeirinho que era levado para o sacrifício. O pecador esbofeteava a ovelha, punha espinho na cabeça dela, cuspia nela, batia nela e sacrificava? Não. Não fazia isso. O símbolo de Jesus era o cordeiro, que era para ser morto com dor no coração, com contrição. Mas Satanás deturpou tudo para que os homens ficassem cegos e crucificassem Jesus como uma tentação a mais para Cristo. E os anjos viram tudo aquilo e ficaram horripilantes. Ficaram horrorizados, perdão. E o plano de Deus não era a cruz. Mas depois da cruz, os anjos entenderam que Satanás, aquele caráter mau, se revelou. Porque ele agiu de uma forma totalmente cruel com alguém que nunca tinha pecado. E ainda faltava uma acusação a ser rebatida. Na cruz, todas as acusações caíram por terra. Né? Exceto uma. Qual a acusação que não foi derrubada na cruz? Qual a acusação que permanece, a acusação de Satanás que permanece pendente ainda no universo? Eu falei aqui. Que é impossível obedecer perfeitamente a lei de Deus. Os filhos de Adão não podem obedecer perfeitamente a lei de Deus. Essa acusação existe. Enquanto essa acusação não for desbancada, Cristo não volta. E não é uma pessoa, ele quer um grupo de pessoas. Por que Deus quer assim? Ele é soberano para decidir assim. Deus vai ter uma geração de pessoas fiéis. Totalmente fiéis, 100% fiéis. Então ele vem. Você sabe decora o texto de Parábola de Jesus 69? Cristo aguarda com fervente desejo. Não sei se eu nem pediu para você. Então eu estou pedindo hoje. Parábola de Jesus 69. Sabe, Bia? Parábola de Jesus 69? Estou pedindo para vocês lembrar. Parábola de Jesus 69 diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo. Quem que aguarda? Cristo que aguarda. Não é nós que esperamos a voz de Jesus. Eu estou esperando a voz de Jesus. Cristo é que está esperando. Cristo aguarda com fremente desejo. O que é fremente? Sabe o que é fremente, Rafinha? Intenso, com muita vontade. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. O que ele aguarda com fremente desejo? Manifestação de si mesmo. A manifestação de si mesmo em sua igreja. Aí vem um quando. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Quando é que ele vem? Quando o caráter de Cristo se reproduzir como? Perfeitamente em seu povo. Então ele volta, porque aí desbanca a acusação de Satanás. Mas não é o evangelho do reino ser pregado a todo mundo? Então lê lê Colossenses 1, 23 para mim. Quem pode ler? Colossenses 1, 23. O papai está atento, né? Mas não perde um. Posso ler? Pode ler. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado
toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lê esse finalzinho aí. E do quando eu, Paulo, me tornei Não, um pouquinho, a frase antes. Foi Evangelho. pregado O Evangelho. do evangelho que ouvistes e foi pregado a toda criatura O debaixo do céu. Evangelho que eu vi que foi pregado a toda criatura. Nem falou a todos os povos, falou a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou ministro. Ué, na época de Paulo, o Evangelho já tinha sido pregado a todo mundo. E por que Jesus não voltou? Se essa era a única condição. Jesus morreu na cruz. O Evangelho já foi pregado a todo mundo. Por que Jesus não voltou? Uai. Por quê? Porque essa não é a única condição. Que a condição para Jesus voltar é um povo que reflita perfeitamente o caráter de Cristo. Esse povo vai pregar de novo o Evangelho a toda criatura. Quando? Quando que esse povo vai pregar de novo o Evangelho a toda criatura? No alto clamor. Não é distribuindo livro. Eu sou contra, eu sou a favor. Não sabe como amo distribuir livro. Mas não é assim que vai pregar o Evangelho. Pode fazer 1 bilhão de livros. Os selados que pertencem a esse povo, que reflete perfeitamente o caráter de Deus, vai ser selado. Esse povo recebe a chuva serôdia, que é o Espírito Santo, numa dose assim potente, vai produzir neles um poder para proclamar a mensagem para o mundo inteiro. Aí o Evangelho se prega de novo. Que já foi na época de Paulo, mas primeiro precisa ter esse povo. Então Jesus não falou nada errado quando ele falou quando o Evangelho for pregar todo mundo. Sim. Só que ele não está. Ali está falando, tira o frango do freezer e assa. O detalhe está no Espírito de Profecia. Olha, o Evangelho todo mundo não é lá atrás, é lá na frente. Primeiro o homem do pecado se manifesta. Paulo mesmo falou, primeiro o homem do pecado se manifesta. E agora vem outra explicação. Vai ter um povo fiel. Tem outro texto que fala assim, terá um povo que será fiel a todos os mandamentos. Haverá um povo que não cederá a nenhuma tentação. O que é isso? Terá no futuro. Esse povo vai refletir perfeitamente o caráter de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se não responder, não tem almoço. Para as crianças. Os adultos têm, só para as crianças. Tá. Combinado? Olha, ele combinou. Corajoso, gostei. Brincando, viu? Vai ter almoço. Quem promove o decreto dominical? É Deus ou o diabo? É fruto de ter um povo selado. Entendeu isso, irmão? Isso é muito sério. Se você está pensando em se preparar para o decreto, esquece. Não vai ter nem o Espírito Santo te motivando para isso, ou seja, não vai fazer. As pessoas falam, guarda um lugarzinho para mim lá no sítio, quando sair o decreto eu vou. Não vem mesmo. Não vem, porque quem move as pessoas a fazer a vontade de Deus é o Espírito Santo. Nessa hora não vai ter mais Espírito Santo, ele não vai querer vir. Se vier, vai ser para me matar, para perseguir. É muito sério isso. O que é o grito aí vem o noivo? Lembra da palavra das virgens? As virgens estão todas dormindo. As virgens não é o joio. Virgem é só trigo. São só os que entraram no caminho estreito. Isso é profundo. Leia lá o último capítulo de Palavra de Jesus. Capítulo 28. As virgens estão todas dormindo. Aí o grito. Aí vem o noivo. Elas espertam. Elas não estavam dormindo porque eram relaxadas. O dormir quer dizer desconhecimento dos acontecimentos ao redor. Você está dormindo e não está vendo o que está acontecendo ao redor. Então não adianta ficar procurando bula papal, não sei o que, relatório, não sei o que. O diabo faz tudo para enganar a gente. Você fica seguindo as notícias. Olha, o presidente dos Estados Unidos falou isso. A reunião do G não sei quanto, já não sei o G que número está. G7, G12, G15, o G cada vez aumenta. Olha só, vai ser dia 27 de outubro, não sei de que, vai ter reunião do clipe. Tudo para enganar o remanescente. Não caia nessa. Não, nem escuta isso.
Não escuta. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. O que o diabo fala não me interessa, o que o Papa fala não me interessa, o que o presidente dos Estados Unidos fala não me interessa, o que a ONU fala não me interessa. Me interessa a palavra de Deus. Bíblia, Espírito e profecia. Essa é a verdade. O resto é para enganar o remanescente. Aí o diabo começa, aí vem o grito aí vem o novo. O que desperta as virgens? O que é que desperta a igreja? O que os adventistas estão esperando para tomar as posições? O decreto dominical. O grito é o decreto dominical. Quando surgiu o grito, não adianta se preparar, não dá tempo. As virgens, ai, me dá um pouco de vocês, não tem jeito, vai comprar. No decreto dominical está selado o povo adventista. Ainda tem tempo para os de fora. Aí esse grupo selado recebe a chuva ceruda e sai pregar. Qual é a pregação desse grupo? Sai dela por meio. São os fiéis de Deus que estão fora, se juntam. Muita gente morre, muito vai ser preso. Mas não espere o decreto dominical. Isso é um apelo que eu faço. E o decreto dominical vem como? Você acha que o diabo vai falar? Vai ter... O decreto dominical vem furtivamente, inesperadamente e silenciosamente como os passos de um ladrão na noite. Você está dormindo, amanhã você acorda com o decreto dominical. Não vai ter assim, o Congresso americano está discutindo o assunto. Não tem isso. É imperceptivelmente, de uma forma que você vai ser surpresa, assim como foi o grito. E eu vou dizer para vocês, muitos adventistas vão levar como um desespero, porque não vão ter mais chance. O tempo de preparo é hoje. Não tem nenhuma amostra do que está acontecendo. Isso é muito grave, isso aí. Sabe por quê? As pessoas movidas pelo medo, Deus não quer gente movida pelo medo. Tem que ser movido pelo amor. Se eu não quero honrar Deus hoje, que está em tempo de paz, eu vou honrar quando? Depois, quando eu estou com... Não serve. Né? Você é casado há quanto tempo? Uns 15 anos. 15 anos. Eu não sei como que você conheceu sua esposa. Mas vamos imaginar, irmã, que ele chegasse para você no começo do ano, assim, janeiro, fevereiro, e falou assim, Edna, né? Uhum. Edna, eu te amo profundamente. Eu escolhi você como minha esposa. Só o seguinte, eu tenho uns galhos aí, eu tenho umas coisas para fazer, eu tenho umas amizades coloridas e tal, e eu ainda quero curtir um pouco, mas no Natal eu volto e no dia 31 de dezembro a gente se casa. Aí eu vou ser fiel para você para sempre. Você aceitaria essa conversa? Não. Agora veja se não é isso que a gente quer fazer com Deus. Senhor, eu vou ver minha vida aqui, adorando Mamon, um pouquinho Mamon, mas eu tenho que resolver umas coisas, eu tenho que, sabe? Mas olha, quando chegar o decreto eu vou ser fiel. Sério? Isso não é uma demonstração de amor? Quer amar Deus? É agora, é hoje. Não é lá na frente. Por que hoje você não se dedica integralmente para Deus? Para salvar pessoas, se esse é o plano de Deus para nós. Ele está precisando de pessoas que tirem as das trevas e tragam para a luz. Esse é o plano de Deus para o povo remanescente. Se você tem dúvidas sobre isso, leia Serviço Cristão. Livrinho sim, uma bênção. Serviço Cristão. Pelo o que Deus quer do seu povo, dos jovens, dos nossos filhos. A gente fica incentivando nossos filhos a seguir carreira, disso, daquilo. Incentivar nossos filhos a ir de frente do Evangelho, preparar nossos filhos para a morte, na linha de frente. Agora, o que nossos filhos veem na nossa vida? Vê a gente se dedicando ao nosso trabalho. Com 80%, 90% do nosso tempo útil a gente está aplicando no trabalho. O que eles vão entender? Eu queria chamar o Adilson. Conta a sua experiência recente para nós aqui. A Mauro já contou que eu tenho minha atual situação. Eu contei. Acho que sim, é grupo. Não. Porque não sei o que está. Bom, gente, nós somos de São Paulo. Eu conheci alguns rostos aqui, acho, na internet. Será que um de vocês não é amigo meu? No Facebook. Nós
Mudamos para o sítio nessa quarta-feira, graças a Deus. Mas foi... Aproveita aí. Só até na hora dela. Esse negócio de vida, eu não estou adaptado para isso. Foi uma luta grande, mas põe luta nisso, viu? Porque era necessário muitos milagres, conciliar muitas coisas para a gente conseguir sair da cidade. E depois de bater muita cabeça, quebrar muita cabeça, tentando conciliar as coisas, para os irmãos terem uma ideia, eu tinha que vender meu apartamento em São Paulo. É um apartamento amplo, porém antigo, não tinha garagem. E apartamento sem garagem em São Paulo seria. E bem localizado, né? E bem localizado. No Zona bairro Sul. novo. E é difícil de vender. E minha mãe falou, quando você for para o campo, eu quero ir com vocês. Minha mãe morava no interior de São Paulo. E tinha que vender a casa dela também, que é uma casa antiga também. Bem localizada também, sem garagem. Porque na época que foi construída, quase ninguém tinha casa. Ou seja, quase impossível vender a casa, as duas casas. E eu tinha que pedir transferência do meu trabalho no Banco do Brasil para um local. Então você tinha que conciliar venda da casa e da mãe e a sua e o pedido de transferência. As coisas tinham que acontecer conjugadas, né? Conjugadas. Mas as coisas não aconteciam. E eu tinha que encontrar um local também para ir. Encontrar o lugar para ir. São 3 coisas, então. Vender propriedades, pedir transferência e saber para onde vai essa transferência para poder ter um lugar ali. Para poder ter um lugar. E eu tinha que escolher um local onde tinha vaga para mim trabalhar. E eles aceitassem. Então eu tinha que conciliar tudo. Então a gente passou alguns meses, perdemos alguns meses tentando conciliar tudo. Impossível. Não tinha como conciliar. Até que chegou um momento que, do nada, assim, Deus me deu o nosso apartamento. Eu até liguei pro irmão aqui, o irmão Mauro falou, não, irmão, a gente tinha o apartamento, não tem pra onde ir. Ele falou, irmão, tem que entregar o apartamento em 30 dias e não tem pra onde ir. Eu falei, o senhor falou errado. Não tem pra onde ir. Então o que eu queria enfatizar com os irmãos é que a saída do... Satanás não quer que você vá para o campo. Ele não quer. A gente sabe, principalmente porque não só pelos adultos, né? Pelos filhos também. Aquilo que a Noé descreveu, que é até 10 vezes mais difícil você criar os filhos no caminho do Senhor, na cidade, ela usou um termo bem suave para dizer que é quase impossível. Então você fala, eu quero salvar meus filhos. Você não vai salvar na cidade. É uma realidade. Porque não existe outro termo em outro assunto que ela cita 10 vezes mais difícil. Então é um jeito que ela falou para dizer que, irmão, é quase impossível você criar seus filhos no temor do Senhor se você ficar na cidade. Então, por nós e pelos nossos filhos, a gente correu para ir, só que é muito difícil se a gente tentar ir com as nossas próprias forças. Então a gente tem que dar o passo da fé, que é o que está escrito num livro, Eventos Finais, não lembro a página, que você tem que dar um passo de cada vez. Eu sei a referência do Vida no Campo, página 11. Fala assim, Deus revelará ponto por ponto. Exatamente. Deus revelará, ele não revela o segundo ponto se você obedecer o primeiro. Né? Ponto por ponto, a próxima coisa a fazer. Você quer... Eu dava aula de planejamento. Não é assim que o mundo ensina. Você tem que ter tudo planejado. Mas Deus fala, um ponto de cada vez. Eu vou revelar um ponto de cada vez. Porque você exercita a fé. Se não exercita a fé, eu vou abrir o Mar Vermelho, eles vão passar, lá na frente tem um deserto, mas eu vou fazer a água sair da rocha, também não vai ter comida, eu vou fazer cair no maná. Não estava assim. As coisas foram acontecendo um passo por vez. E isso frustra um pouco a gente, porque a gente está acostumado exatamente a querer ser senhor da situação, né? Mas não é assim que funciona. A gente vai ter que dar o passo da fé mesmo. E você pula num quarto escuro e quando você estiver lá dentro, Deus abre uma porta. Aí abre noutra. E só depois disso que ele abriu a transferência para mim, para cá. Então, nem lugar para a gente ir, a gente tinha. Então, uma coisa, depois que a gente aceitou a vinda do apartamento sem ter para onde ir, aí a gente se viu inteiramente, 100% na mão de Deus. Ou ele interveio ou nós estamos lascados, a gente vai para a rua. Então, e ele interviu. Então, os milagres vão acontecendo. Mas aí quando sai primeiro, um atrás do outro, irmãos. Um atrás do outro. Amém. Então, ele vai abrindo as portas, depois ele... para mim, a transferência de São Paulo para cá, foi necessário o envolvimento de 2 superintendentes do banco, 2 diretores e 2
e dois superintendentes regionais, 2 estaduais e 2 diretores. Se envolveram. 4, e todos eles Turma assinaram. graúda, hein? Turma graúda. Um atrás do outro assinou. E as pessoas perguntaram como você conseguiu sair. Eu falei, não sei não, só sei que sai. No momento Por que Deus. estavam proibidas as Está transferências. proibida as transferências. E ele abriu as portas, depois abriu as portas para a gente conseguir um terreno aqui na Cachoeira de Minas, próximo daqui. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então é um milagre atrás dos outros. Aí você veio transferido, começou a trabalhar, Comecei a trabalhar, isso, construiu a casa, construímos a casa em um ano ficou pronta. certo. E depois, os últimos acontecimentos, Os últimos foram recentes aí, né? A gente teve uma situação em que precisava conciliar tempo para cuidar do sítio, dentro do projeto que a gente tem, que é um projeto de autossuficiência. A gente quer viver inteiramente da terra, comprando o mínimo possível. Eu até brinco com todos aqui, uma coisa que a gente já tem sobrando lá é sal. Minha mãe comprou 1 quilo de sal grosso, a gente tem um saco, 1 quilo não, um saco. um saco desse tamanho de sal grosso, 20 quilos. Então, e a gente já está, antes de mudar, nós já colhemos feijão, tem feijão pro ano todo lá, milho. Vocês plantaram? Nós plantamos. E agora, enquanto estava construindo a casa, a gente pegou a parte que vai ser pomar, já plantamos lá 200 e poucos pés de frutas. E elas já estão todas com 1,5 m a 2, mais ou menos. Mais ou menos 1 metro, essa altura aqui mais ou menos, a maioria. E a maioria é enxertada, né? A gente espera que a partir do ano que vem já comece a dar frutas. Agora que a gente mudou, nós vamos entrar com o projeto agora das hortaliças. Mas então, para resumir, não tinha como a gente cuidar do sítio, eu cuidar do sítio, eu trabalhando apenas os domingos. É impossível você fazer isso aí. Eu tentei também. Quebrei a cabeça lá, eu de homem só, com 3 mulheres em casa. E a gente não tinha como fazer. E, dada uma necessidade que eu tive fui obrigado, entre aspas, né? Acho que foi uma porta que Deus abriu ali, que eu adquirisse mais 10 mil metros de terreno para conseguir escriturar o terreno. Aqui em toda a região de sul de Minas, para você escriturar um terreno com 20 mil metros quadrados, terreno rural. Só que no município que eu comprei, É 30 mil. é 30 mil. E nem o fazendeiro que vendeu a terra sabia disso, porque ele Coisa uma exceção tremenda. Exceção. Isso. Dia 27. Desculpa, entendi. Quantos metros é o seu terreno? 20 Então, mil era metros 20 de mil terreno que ele metros, comprou, porque ele e o proprietário, quando fizeram o negócio, tinham convicção que era o mínimo para se escriturar da terra. Só depois, na hora de passar a escritura, que naquele município era 30 mil. Ele teve que comprar mais 10 mil Mais metros para 10 mil poder metros. escriturar. E aquilo acabou que isso desestabilizou um pouco a gente, por conta do valor que a gente teve que desembolsar, né? E com isso, surgiu a necessidade de eu unindo a necessidade dessa financeira com a necessidade de dedicar tempo ao sítio, né, ao nosso projeto. Aí eu tive num ponto que a gente teve que antecipar a saída do banco. E as pessoas acham que eu sou louco por ser um trabalho. Da mesma forma, o Mauro um dia falou, ele era bancário também, viu? A gente fala, pô, você está no Banco do Brasil concursado, fez carreira lá, bom salário, bons benefícios, você vai sair. Mas eu vejo a mão de Deus até nisso. Então Deus tem alguma coisa melhor. Estou com uma perspectiva de um negócio em que eu vou trabalhar fora apenas umas 3 ou 4 vezes por semana. O restante dos dias eu vou estar com a família, ou envolvido com algum projeto missionário. E hoje eu me sinto mais feliz do que antes, apesar da preocupação que ainda a gente tem com o dinheiro. Mas me sinto mais feliz e abençoado. E sobre a terra? A gente comprou a terra e depois eu fui dar uma olhadinha na parte de baixo da terra. Aí eu vi que tinha uma água que brotava na parte ali de baixo e ela encharcava todo o terreno lá, na parte de baixo. Lá embaixo, onde a gente, dos 10 mil metros que a gente comprou. Daí alguém me falou que tinha um técnico aí que ele furava a nascente na vertical, na horizontal. Gente, nós temos uma nascente ali agora, eu chamei um rapaz ali, por, assim, 1/3 do quadro de um poço, ele furou essa nascente.
E a gente tem muita água ali, mas água é de qualidade mesmo. Então Deus, agora a gente está colocando uma bomba solar ali e a gente vai ter água sobrando. Não sei o que fazer com tanta água. Sabe? A gente já tinha um pouco de água lá, agora tem água sobrando. E veio de onde? Veio do terreno que a gente adquiriu meio forçosamente. Então até nisso Deus tem nos abençoados. Acabamos de plantar, de semear aveia nesse terreno aí. E agora a gente vai semear também lentilha vermelha, lentilha verde e trigo e cevada. Vamos semear agora no inverno. Agora, a partir de junho, a gente vai semear também. Então, e nós estamos há quantos dias no sítio? Efetivamente? 3 dias. 3 dias. Uau. Então, mas o que eu queria deixar para vocês aqui. Para quem não saiu ainda, não deixe para amanhã. Hoje eu olho para trás e eu penso que, para minha família, o ideal seria que tivéssemos saído há 10 anos atrás. Para minha família, eu penso que o ideal seria assim. Então, essa é a fala de todo mundo que vai para o sítio, fala, devia ter ido antes. Devia ter ido antes. Todo o benefício que você tem para a família, a diferença que dá na comunhão, a reforma de vida que você precisa fazer, tudo está atrelado. Se você não consegue deixar algumas coisas morando na cidade, no sítio você deixa. É muito mais fácil, você não está perto da tentação. E olha, quando você fala em tentação, no bairro que a gente morava ali, isso foi uma coisa que no começo foi muito difícil a gente se acostumar aqui. Nós tínhamos tudo em volta ali, 24 horas. Tudo mesmo. Tudo que você quiser comprar. 24 horas estava em volta da gente ali. Então a gente não tinha hora. Às vezes à noite era 10h30, ou às vezes meia-noite, de falar, que vontade de comer aquilo, né? De tomar um sorvete. O sorvete que a gente mais gostava é o Häagen-Dazs. Conhecido meu, de longa data. Aliás, não existe sorvete. Não inventaram no mundo sorvete melhor que isso aí. Só para falar para você. Mas olha, se quem não provou, nem prove. Porque é uma coisa a menos para você ter que largar depois. Então a gente corria lá. Que vontade de tomar um sorvete nesse calor. A gente corria lá e estava lá. Ou era de madrugada. Falava, gente, vamos sair, vamos tomar um suco, conversar um pouquinho. A gente andava 2 quadras. Tinha um barzinho aberto ali. Mas isso tudo faz mal, porque isso tudo tem temperança nisso. E a gente, no sítio, você não está do seu lado, é muito mais fácil. Né? Aqui tem disque nada, né? Aqui não tem disque, você disca, não disca, nem disca. Nem disca, Então, e a escola da Bia? A escola, então, a Bia está estudando em casa. Ela estuda numa escola online, com princípios cristãos. E ela tem encontros semanais e uma mensais. Comunidade? É a Escola Vida Campestre. É a Escola Vida Campestre. É uma escola que dá apoio, né, com material, e aí a gente realiza as atividades em casa. A dona da escola veio hoje à tarde aqui. Ah, vem? Que legal. E essas reuniões são onde? A Grazi vem? Essas reuniões são onde? No sítio dele, assim, tá perto do meu aqui mesmo, tá perto. É aqui mesmo. Olha, a intensidade do conhecimento que a Bia vem pegando nessa escola é outra coisa. É tudo questão de dona foco da escola também, é minha né? filha. Que legal. Ah, Karina. Karina, ela veio hoje à tarde. Que legal. E a nossa filha, desde sempre, né? Assim como eu e a minha esposa, estudamos em escola adventista, em São Paulo. E pra gente era o melhor. E se você comparar com o que o Estado ou a Prefeitura, ou escolas particulares por aí oferecem, é melhor mesmo. Vai saber que não é o ideal quando você passa, seu filho chega em casa, cantando algumas músicas, falando algumas coisas, alguns costumes que você sabe que a vida dele é de casa para a escola, é escola para casa. Então, onde aprendeu isso? Na escola. Então, e isso aí, o afastamento da criança, ele começa, infelizmente, na escola. Porque você tá, o pouco tempo que te sobra, você está tentando colocar o seu filho no caminho do Senhor. Só que a influência de fora é muito maior, visto que a maioria das crianças que estão nas nossas escolas, que é a maior rede de escola particular do mundo, né, a escola adventista, a maior parte das crianças, elas não são da igreja. Não são. E tudo que elas recebem lá fora, elas levam para a escola e passam para os seus filhos. Então é muita bênção que não cabe
não cabe em você de uma vez você morar no campo. É muita bênção. Então, se Deus deixou um caminho que é um atalho para a salvação, é a vida no campo. É a vida no campo. Então, é algo assim, é muito mais fácil você lutar pela salvação com a sua família morando no campo. Muito mais fácil. Aí vocês largaram o banco e tá sem nenhuma fonte de renda agora. Eu trabalhei até dia 10 no banco. Então agora pra frente A esposa também era A bancária. esposa era saiu- bancária também. Ela saiu na reestruturação que o banco fez no ano passado. Em abril do ano passado. A gente chamava de dobradinha, que era o marido e a mulher trabalhando no banco. dobra- A gente fala, você recebe dobradinha, né? Que é dia Tudo dobrado. Tudo dobrado, né? Dia Tudo 20 era um dobrado. dia bem animado, né? Bem animado. Dia 20. Bem animado. Dia 20, verdade. Mas a gente chega um momento em que você não está... Olha, mesmo trabalhando 6 horas, lá em São Paulo eu era gerente. E fiz a carreira lá como gerente. E aqui não tinha vaga para gerente, eu falei, vamos como estruturário mesmo, que é o atendente. Então, para os irmãos terem uma ideia, a renda que eu e minha esposa tínhamos, quando a gente veio para cá, a gente veio para morar em Cambuí, que é mais perto aqui. Até que nossa casa em si, em Cachoeira de Rendas, ficasse pronta. Nós passamos a viver com 35% da nossa renda. Nós tínhamos uma boa renda lá. E nunca nos faltou nada. O custo de vida mais baixo, muda outros costumes, aquele negócio de querer comer fora. Isso aí é um desperdício de dinheiro sem fim. Põe a mesinha ali no quintal. Come fora. Então a gente continuou. Aí depois ela saiu. Aí ela saiu do banco, né? Ficou eu com o salário inicial do banco, que é um bom salário, mas longe do que eu ganhava. Bem longe. E nessa... com essa minha saída, surgiu uma oportunidade de negócio aqui. Eu não posso agora falar, não adianta ser do banco e ir para outro local, arrumar uma empresa aí, e trabalhar 8 horas todo dia. Que tempo que eu vou ter para a família? Para o sítio. Ou para fazer qualquer um trabalho missionário. Não tem tempo nenhum. No banco eu estava trabalhando 6 horas mesmo, mas eu ficava quase 8 horas todo dia fora de casa. E por algum tempo eu tentei sair do trabalho, correr para o sítio lá e fazer alguma coisa lá e voltar. Só gastava gasolina, não fluía o negócio. Só tinha domingo. E como eu não estava próximo, eu contratava pessoas para trabalhar para mim, para a gente lá, e as pessoas queriam trabalhar sábado. No sábado não, explicava sábado não, só domingo. Mas domingo não, é muito pouco. Porque eu estaria junto com eles lá, de segunda a sexta, mas não posso estar de segunda a sexta. Só sábado e domingo. Então, ou seja, as coisas conspiram para que você não tenha um trabalho em que você se ausente 100% durante a semana. Quando eu falo que as coisas conspiram, é que Deus está direcionando de uma forma que te sobre tempo para que você fique com a sua família e se dedique mais à terra, ao cultivo. Mas hoje, eu sou bem assim, otimista com essa expectativa de negócio aí, porque eu acabei precisando construir uma garagem, um barracão, e estava tudo muito caro, né? Depois do Covid, tudo ficou caro. Mas ficou absurdamente caro mesmo, né? Se você construía uma garagem com 20 mil, hoje está 40, 50 mil. Subiu mais que o dobro mesmo. Então a gente começou a buscar alternativas, né? Todo tipo de coisa a gente foi atrás. No final encontramos uma estrutura de barracão metálico, estrutura metálica que você faz as paredes dele com telha de zinco. E aquilo é bem feito e pintado. Nossa, fica muito bom. E não existe para cá esse negócio. E com a graça de Deus a gente vai representar a empresa de São Paulo, que a única empresa no Brasil que faz isso está no interior de São Paulo. A gente vai representar ele aqui. Agora, de qualquer forma, a gente está cuidando para que eu não passe mais do que, no máximo, 4 dias trabalhando, ainda assim, 6, 7 horas por dia fora de casa. O restante tem que estar. Então, se fosse para eu ficar, de novo, 8 horas todo dia, de segunda a sexta fora de casa, não adianta porque eu saio do banco.
Então, é uma coisa que a gente tem que ter o seguinte, né? O meu exemplo, ele é um exemplo muito simples, mas nós temos famílias aqui que largaram tudo, não tinha expectativa nenhuma de sustento. Inclusive, achei que eles iam estar aqui, o seu vizinho aqui. Vem de tarde. Além de tarde, então você não vê a história deles lá. Para nós, a família do irmão Carlos é uma inspiração. Aquilo é uma inspiração. Porque quanto à fé e como Deus age na vida deles, nada faltou a eles. Nada faltou. E nada tem faltado para nós também, graças a Deus. Amém. Então é isso aí, gente. Se vocês têm planos de sair, não atrase muito. Deem o passo da fé. Se ficar fazendo planos, conciliar, não vai sair nada. Nós podíamos estar aqui faz tempo já. Se a gente não tivesse perdido tanto tempo tentando conciliar as coisas. Não sai. E até porque é demorado o processo, né? Você sair, você vender, você conseguir se estruturar, estar no local, plantar a ponto de você conseguir colher para comer daquilo. Então, assim, não é uma coisa rápida, né? De 1 ano. Vai muito tempo. E quem Quanto ainda menos adiar, como? e acha que vai fazer isso depois do decreto. Exatamente. Não tem como. Então, quanto mais rápido tomar a decisão, com muita oração, claro, mais tempo haverá para vocês não ficarem naquele desespero, né? Porque aí vai chegar um momento que é como um vídeo, né? Que a gente estava vendo, aquele professor. Você quer ir para o campo ou fugir, né? Fugir para o campo, quando as coisas já estiverem difíceis demais. E uma outra coisa que eu queria falar que talvez possa ajudar alguém dentro do casal sempre tem um dos cônjuges que está mais voltado para essa questão de não, a gente precisa ir para o campo, não, a gente precisa. Talvez foi um dos dois que convidou, não, vamos lá no Mauro, vamos assistir, vamos atrás disso. E o outro talvez fique mais com o pé atrás. Então, o que eu quero dizer da nossa experiência, né? No nosso caso, o Adilson que era o que estava mais à frente. Ele estava um passo à frente nisso. Eu queria ir também, eu entendi a importância, mas para mim era tudo muito, é difícil, é complicado, como é que vai ser, e a escola, e... Se é o seu caso, né, que é o seu cônjuge que está um passo à frente, e você ainda está um pouquinho, se é o seu caso, a única coisa que eu posso dizer para você, agradeça a Deus por você ter essa pessoa. Agradeça a Deus e vai. Amém. Entendeu? Vai. Porque eu sei de mim que se eu fosse depender de mim, da minha decisão de eu ir não, agora nós podemos ir, talvez a gente estivesse na cidade até hoje. Né? Então só um recado que eu acho que pode ajudar alguém aqui, né? Quem sabe. Se é o seu caso, agradeça a Deus que você tem essa pessoa e vai. Ore a Deus, orem muito juntos, mas vai. Né? Porque às vezes a gente fica segurando e colocando muito empecilho e a pessoa, para ela consegue ver as coisas mais à frente, facilitar mais. E a gente fica às vezes colocando tanto empecilho que vai atrasando e vai chegando um momento que vai ficando cada vez mais difícil. Então só